Oi, turma, tudo bom? A gente vai dar início aqui a uma nova etapa da nossa disciplina. A gente tinha visto até então a teoria do conflito e as formas de solução desses conflitos naquele sistema multiportas. Vimos a negociação, vimos mediação, vimos conciliação, arbitragem. A gente só não falou propriamente da porta da jurisdição, porque isso vai ser abordado oportunamente, mas a gente conseguiu estudar esses meios de solução, de gestão de conflito, as diferenças entre esses meios autônomos e heterônomos. E agora a gente passa para uma outra etapa, que é o estudo das normas fundamentais do processo civil. Mas para que a gente entenda bem essas normas fundamentais que regem o processo civil, que lá no CPC estão ali agrupadas no artigo 1º ao 12, tem outros artigos do Código, mas a concentração delas é aí nesses artigos. Mas também há normas fundamentais na Constituição. É preciso lembrar uma diferença que vocês aprenderam certamente lá em Direito Constitucional entre norma, regra e norma, princípio. As normas, regras são aqueles mandados ou mandamentos de definição que se cumprem na exata medida daquilo que a lei ela prescreve. E é tudo ou nada. Então, quando há um conflito de uma norma-regra com uma outra norma-regra, esse conflito ele é resolvido pelos critérios da hierarquia, da temporalidade, da especialidade. No caso dos princípios, que são mandamentos de otimização, ou seja, você vai cumprir na maior medida possível, eles são aplicados através da técnica da ponderação, aqui há de se verificar caso a caso, de acordo com as circunstâncias específicas, fáticas e jurídicas que envolvem cada situação concreta, qual princípio você vai aplicar em maior medida. Então, partindo disso aí, quando a gente vai estudar as normas fundamentais do processo, existem tanto normas, regras, em sua minoria, mas a maioria delas são normas, princípios. Então, o que eu quero dizer com isso para deixar logo aqui de antemão muito claro para vocês nesse estudo das normas fundamentais do processo? Que existem várias normas principiológicas que regem o processo civil e que elas convivem entre si harmonicamente, mas que quando há um conflito entre elas, porque o julgador ele vai aplicar essas normas fundamentais na maior medida possível, de acordo com cada caso concreto, não existe princípio absoluto. Ora, o princípio A vai ceder lugar para o princípio B e vice-versa. Tudo vai depender, como eu disse para vocês, do caso concreto. Bom, então partindo dessa premissa, eu estou aqui seguindo o nosso roteiro de aula, eu já vou disponibilizar para vocês, junto com todos os outros que eu já deixei lá, o de arbitragem eu vou deixar também. Bom, a gente começa então esclarecendo que os artigos 1º ao 12, que trazem um rol de normas fundamentais do processo, não se trata de um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Por quê? Porque há normas fundamentais do processo, tanto no CPC, como também na Constituição. E não só quando se trata do CPC, dos artigos 1, primeiro no caso, ao 12. Existem outros locais do Código também, certo? Bom, o artigo 1º, gente, ele diz o seguinte, ele fixa a premissa, certo? De que não é possível se interpretar o CPC senão pelas lentes da Constituição. O artigo 1º diz assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste código. Gente, eu vou ter que ficar revezando aqui entre olhar para vocês e olhar para a câmera, para a tela do computador, né? Porque eu tô seguindo, como eu disse para vocês, o roteiro aqui de aula. Gente, eu sempre trabalhei muito essa ideia com vocês e eu acho que vocês estudam os demais ramos do direito nessa perspectiva de que não se pode aprender processo civil se não for através das lentes da Constituição. A gente sabe que na pirâmide do nosso ordenamento, a Constituição Federal está lá no topo e ela irradia, ela emana os seus efeitos para todos os demais normativos do nosso ordenamento. Então, com o CPC não é diferente. Então, a gente deve, na verdade, interpretar, aplicar o CPC conforme a Constituição e não o inverso, que é o que muitas vezes se observa, né? Então, eu acho que já partimos aí da primeira premissa.
né, de que o processo civil hoje é um processo civil constitucionalizado. Bom, a gente vai tratar aqui de algumas normas fundamentais, gente, que estão na Constituição, e eu vou fazendo esse diálogo entre as normas fundamentais do processo da Constituição e as normas fundamentais do processo no CPC, até porque muitas delas já se encontravam previstas na Constituição. E com o advento do CPC de 2015, o legislador infraconstitucional achou por bem repeti-las, né? Às vezes com uma diferençazinha de redação, mas ele fez isso para enfatizar, né? Na verdade, o fato de não ter previsão expressa no CPC, mas de já se ter na Constituição, né? Essas normas eram plenamente aplicáveis. Então a gente não precisou da reprodução delas no CPC, numa lei infraconstitucional, para que elas tivessem força normativa. Eu acho que, na verdade, isso é um pouco da cultura do brasileiro, né? De querer uma lei para chamar de sua, vamos falar assim, né? Então, o legislador do CPC ele fez isso, mas no intuito de reforçar o que já estava na Constituição e que tinha plena aplicabilidade. Então vamos lá, gente. A gente começa com o princípio do devido processo legal. Tá lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Eu costumo dizer que o devido processo legal é um princípio, uma norma principiológica, né, uma norma fundamental do processo, guarda-chuva. Lembrem-se desse termo. Esse princípio, ele vai albergar, ele vai guardar, e dele decorrem todos os outros princípios, todas as outras normas fundamentais do processo. A começar por dois muito famosos, o contraditório e a ampla defesa. Então, o que é o devido processo legal? É um direito fundamental, um processo justo, é uma garantia contra o exercício abusivo do poder. A gente assiste muito em filmes, principalmente na época do nazismo, regimes totalitários, tribunais que a gente chamava de tribunais de exceção. Tem um filme, inclusive, gente, que eu recomendo muito, eu sempre gosto de dar dicas aqui pra vocês sabem, de livros e filmes, Caminho para Guantánamo. É um filme antigo, né, eu acho que do início dos anos 2000, enfim, eu não vou me recordar a data, mas é um filme interessante porque ele retrata a história de jovens londrinos de descendência, né, paquistanesa, ou seja, os ascendentes deles eram do Paquistão, e eles vão a um casamento, uma festa de casamento no Paquistão, mas antes eles passam pelo Afeganistão. E lá, gente, eles acabam sendo capturados pelas tropas americanas e enviados para a prisão de Guantánamo. E lá eles passam, isso é baseado em história real, eles passam por inúmeras torturas, inúmeros interrogatórios, sem que haja qualquer respeito ao direito de defesa deles, à constituição de um advogado, enfim, desrespeitando inclusive direitos e garantias fundamentais, e principalmente também essa garantia de um processo justo. Há um livro também muito interessante que se chama O Processo, do Franz Kafka, que escreveu também Metamorfose, é um outro livro dele famoso, que retrata muito bem essa questão da ausência de um devido processo legal, de um tribunal de exceção. Eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas é um clássico, né, para quem é estudante de direito, lê o Processo e enfim, lá retrata bem essa ausência dos procedimentos, da lisura, de você saber qual o rito pelo qual você vai ser processado para que você possa se defender também. Então, ficam aí duas dicas. O Processo, que é um livro, e o filme Caminho para Guantánamo. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, o devido processo legal, ele é um direito fundamental, um processo justo, né, uma garantia contra o exercício abusivo do poder, e tem como desdobramentos, a gente fala corolários, ai meu Deus, travou aqui, corolários do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, né? Tá lá no artigo 5º, inciso 55. São concretizações do princípio do devido processo legal, é o conteúdo mínimo deles, né? Então, o contraditório, o que ele significa? Essa estrutura dialética do processo. Significa que o processo ele vai se desenvolver sempre na perspectiva de dar oportunidades iguais às partes para expor a sua defesa, expor a sua tese e formar
verdadeiramente, de influenciar verdadeiramente o convencimento do julgador, do juiz, que é quem no final das contas vai decidir o processo. Nós estamos falando de um meio heterônomo de solução de conflito. Então, na verdade, o contraditório, ele garante ao processo civil uma democracia, ele torna o processo democrático. O devido processo legal, ele é aplicado tanto no âmbito administrativo, como também no âmbito judicial, certo? E a ampla defesa é essa participação efetiva, essa possibilidade de se utilizar todas as armas para realmente ter a possibilidade real de influência na decisão. A gente chama até de participação, de ampla defesa material, né? De participação efetiva no convencimento do julgador. Decorrente desse princípio do devido processo legal e do contraditório da ampla defesa, a gente tem lá no artigo 10 a vedação da decisão surpresa. A gente vai estudar com mais calma isso aí, mas só para que vocês se recordem dessa expressão, né? O CPC ele veda, ele proíbe uma decisão surpresa sem que as partes elas sejam intimadas para se manifestar. Por quê? Porque a intimação ela garante o quê? O contraditório, ela garante essa possibilidade de manifestação e o convencimento do juiz, ela garante a democracia no processo. E também a gente começou a aula falando o quê? Que os princípios, eles não são absolutos, né? Então, da mesma forma que o princípio do contraditório, ele precisa ser respeitado, do contraditório da ampla defesa, ou seja, do devido processo legal, esse princípio, em algumas situações também, baseado em normas fundamentais do processo, ele pode ser o quê? Flexibilizado, ele pode ser mitigado, né? Vamos nos acostumando a essas terminologias mais técnicas, né? Aqui do processo, do direito processual. Ele pode ser mitigado, flexibilizado, ou seja, ele pode ser relativizado. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o juiz, né, o aplicador da norma processual, ele busca a todo instante preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Mas, em algumas situações que a gente vai estudar mais detalhadamente lá na frente, que estão previstas até no artigo 9º do CPC, incisos 1, 2 e 3, em outras situações também, porque esse rol não é taxativo, esse princípio pode ser flexibilizado. Professora, dá um exemplo? Por exemplo, nas situações de emergência, busca e apreensão de uma criança, bloqueio de bens, né? Você está numa ação de guarda e é preciso buscar e apreender uma criança cujo direito de convívio com o pai ou com a mãe está sendo restringido pelo outro genitor, ou você vai ajuizar uma ação de divórcio com partilha de bens e você toma conhecimento de que o cônjuge ele já está se desfazendo dos bens, está alienando ilicitamente esses bens. Então, para que você proteja esse patrimônio, que faz parte da ameação, da divisão dos bens do casal, né, é possível também pedir uma liminar, requerer para o juiz o bloqueio desses bens. Não é fazer a partilha antecipada, é bloquear, ou seja, a justiça ela bloqueia esses bens para que ao final, aí sim, quando a partilha ela ocorrer, existam bens para ser partilhado, né, gente? Senão não vai ter bem para ser partilhado. A mesma coisa pode se dar também com a execução de uma dívida, a cobrança de uma dívida, né? Às vezes você tem conhecimento de que o devedor já está também se desfazendo do seu patrimônio, ilicitamente, isso aí configura até uma fraude à execução. E você pode pedir também para o juiz arrestar, para o juiz bloquear valores na conta, para que na hora em que o juiz entender, se assim entender, que ele deve lhe pagar, haja dinheiro, né, para poder saldar essa dívida, né, esse crédito que o credor possui. Pois bem, então essas são algumas situações em que o juiz vai se ver diante de um conflito de normas fundamentais, normas principiológicas, em que ele tem, de um lado, a necessidade de preservar o contraditório, ou seja, de dar ciência à outra parte, de ouvir a outra parte, porque ele já ouviu o autor, agora ele deveria ouvir o réu. Por outro lado, ele tem aqui um pedido de urgência e que, muito provavelmente, se ele der ciência ao réu, em nome do contraditório da ampla defesa, o que vai acontecer? Esse réu, ele vai frustrar a eficiência, a utilidade, né, do processo. E isso é outra norma fundamental também. A gente vai estudar ao longo desses artigos aqui do CPC. Então, o juiz se vê diante desse conflito
de normas principiológicas, de princípios, e ele tem que decidir. Então, o que o artigo 9º autoriza o juiz a fazer? Ele diz, olha, juiz, como os princípios eles não são absolutos e eles vão ser aplicados através de uma técnica de ponderação, que vai depender da análise do caso concreto, mas o juiz está com aquele caso concreto em mãos. Ele vai dizer, bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu não intimo agora o réu, né? Ou seja, eu flexibilizo o princípio do contraditório e dou, né, uma prevalência à aplicação do princípio da instrumentalidade, da efetividade, da eficiência do processo civil, né? Isso quer dizer o quê, professora? Que o contraditório ficou eliminado desse processo, que esse réu ele não vai ser intimado, não vai ser citado em momento posterior de forma alguma. Ele vai ter que sim, né? Ele precisa tomar ciência, só que ele vai ser feito em momento posterior. É o que a gente chama de contraditório diferido, de contraditório retardado, né? O juiz joga para um momento na frente para que a ciência do réu ela não frustre a medida liminar que ele está deferindo, de busca e apreensão. Porque imagina, o pai ou a mãe somem, né? Termina por desaparecer. Quem estava receoso de que o réu gastasse todo o dinheiro, o que vai acontecer? Esse réu, ele termina de gastar todo o dinheiro, não deixando absolutamente nada para, nenhum lastro para saldar a dívida. Então, muitas vezes o juiz pode se deparar com isso. Por isso que eu chamei a atenção da necessidade de nos lembrarmos que as normas princípios, elas são aplicadas assim, pela técnica da ponderação e na maior medida possível. Isso não quer dizer que uma norma princípio exclua a outra quando da sua não aplicação ou da sua flexibilização. Tranquilo, gente? Vamos lá. A aula aqui é assim, gente, vida real. Vocês me conhecem, né? Vamos aqui, sem cortes, não tem edição. Equipe de marketing aqui sou eu, né? Então vamos nós. Gente, artigo 2º do CPC. O que diz o artigo 2º do CPC? Eu tô lendo aqui com vocês e aí proceda a explicação. O artigo 2º diz o seguinte: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, o que esse artigo ele trata? Ele trata do princípio da demanda ou da inércia, certo? E isso conversa muito com os modelos de organização do processo, se dispositivo ou se inquisitivo. Gente, o processo civil aqui no nosso ordenamento jurídico, ele não salvo algumas exceções muito pontuais e que na prática a gente pouco vê isso acontecer, ele não tem início, ele não começa por iniciativa do juiz, né? O que faz todo sentido, porque percebam, o juiz ele é o terceiro imparcial que vai julgar o processo. Então, não combina, né? Não faz muito sentido o juiz estar ajuizando o processo em nome da Maria, do João, né? Enfim, então o processo, ele se desenvolve justamente através do ajuizamento de uma ação. Por parte de quem? Do autor daquela ação, né? Quer dizer, eu sinto que meus direitos estão sendo lesados ou ameaçados e eu procuro o judiciário caso eu não consiga resolver meu conflito, minha situação por outras portas que a gente já aprendeu aqui. Mas caso eu tenha que ir à justiça, o processo ele se inicia justamente com o ajuizamento da ação. E aí aí depois de ajuizado, o juiz ele vai impulsionar esse processo. Né? É bem verdade que a gente tem que ficar muitas vezes empurrando o processo na justiça, né? A gente que é advogado, a gente sabe bem que o judiciário ele é moroso muitas vezes e que por mais que haja um impulso oficial, ou seja, que o juiz dê conta de impulsionar esse processo, o trabalho do advogado, do defensor público, do Ministério Público muitas vezes é o de também impulsionar o feito, né? Numa cooperação. E é justamente esse processo cooperativo que dispõe o novo CPC. Ou seja, a cooperação no processo, ela vem com a ideia de que o processo hoje não é mais do juiz, como muito se tinha essa ideia antigamente, né? Que o juiz, ele ditava um ritmo mais inquisitivo ao processo. Hoje não, o processo ele está bem mais democrático e bem mais cooperativo e colaborativo, né? Gente, isso se dá através, inclusive, de normas estabelecidas no CPC que tratam de negócios jurídicos processuais, típicos e atípicos, está lá no artigo 190, da positivação, né, expressa lá no artigo 6º
do princípio da cooperação, a gente vai estudar também, certo? Mas só para que vocês percebam que a feição do processo civil hoje, ela se dá muito mais através da cooperação do que daquela forma inquisitiva em que o juiz, ele avocava, puxava muito para si essa função de comandar o rito, o ritmo do processo, certo? Bom, agora a gente vai falar de mais uma norma fundamental aqui. É aquela que está lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, que fala do princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes. É um nome bonito, né? Que quem usa muito é o Fred Didier, eu sei que alguns de vocês estudam pelo Fred, e esse princípio do autorregramento da vontade das partes nada mais quer dizer do que o princípio da liberdade, do respeito à autonomia da vontade das partes, né? E aí casa muito bem com o que eu estava falando anteriormente, porque isso flexibiliza aquele caráter publicista, completamente publicista do direito processual civil. Então, o direito processual civil estava situado muito no ramo público, justamente por quê? Porque, para além do interesse das partes que estavam litigando, havia, ainda há, lógico, mas havia um interesse muito grande da sociedade na pacificação dos conflitos, que é a função do judiciário, e isso dotava o juiz de muito poder para conduzir o processo. Ora, ele já tem o poder decisório, mas para além do poder decisório, o CPC de 73, ele dava a esse juiz muitas prerrogativas para ditar completamente o ritmo do processo. Hoje não, hoje o CPC de 2015, ele traça alguns limites, né, para essa atuação até um pouco autoritária do juiz, né? Então, existem negócios jurídicos que as partes podem fazer. Vou dar um exemplo aqui, inclusive aconteceu recentemente num processo comigo, um processo de alteração de domicílio de menor, e as partes elas estavam costurando um acordo, elas estavam conseguindo dialogar, e em razão disto existiam prazos correndo, processo, né, pesado no judiciário. O que elas optaram por fazer, né, através das suas respectivas advogadas? Elas pediram a suspensão processual, através do que a gente chama de um negócio jurídico processual, ou de simplesmente um acordo processual. Professor, então eles fizeram um acordo sobre a residência da menor? Não. Né? Eles não fizeram um acordo quanto ao mérito, quanto ao assunto do processo, que é justamente a alteração de domicílio de uma menor. Eles fizeram um acordo quanto à questão do procedimento. Vamos suspender. Isso não quer dizer que eu esteja concordando que a menor mude, ou que eu, no caso da autora, que eu esteja abrindo mão. Não, eu simplesmente estou, através das minhas advogadas, fazendo um pedido de suspensão, no caso foram 30 dias, para que as partes elas possam negociar de forma mais tranquila, sem estarem paralelamente travando uma batalha judicial. E o juiz homologou, vocês já ouviram esse termo, homologação aqui na nossa disciplina, o juiz homologou, deu check, ok, para o pedido das partes, né? Ou seja, olha as partes aí negociando, né? E influenciando no ritmo do processo. Não é só o juiz que dita prazo, né? De acordo com o CPC, que comanda completamente, absolutamente o processo. As partes, elas têm a possibilidade, hoje muito mais, de interferir no rumo desse processo, certo? Gente, outra norma fundamental, outro princípio aqui que rege o nosso processo civil. Está lá no artigo 3º, caput do CPC, e também está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Esse eu já falei aqui, gente, N vezes para vocês, que é o princípio da inafastabilidade, certo? Vamos dar uma lida aqui, ó. Aliás, perdão, não é o princípio da inafastabilidade, não. É o princípio, gente, confundi aqui, desculpe. É o princípio que... Sim, é o princípio da inafastabilidade. Ele fala, gente, vida real aqui, viu? Senão, se a gente for gravar aqui, vai demorar muito, né? Pra não sair com nenhum erro de gravação do video show. Olha só, ele fala no caput o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, que é basicamente a mesma redação do artigo 5º, inciso 35. É o princípio da inafastabilidade ou do acesso à justiça. Isso a gente conversou demais quando a gente estava vendo o sistema multiportas. O Poder Judiciário, ele não pode se furtar, né? Uma vez o jurisdicionado, o cidadão batendo a porta da jurisdição, do Poder Judiciário, o Poder Judiciário não pode dizer não é aqui. E até pode, em algumas situações, como a gente viu recentemente, quando a gente estava estudando arbitragem, quando há cláusula arbitral no contrato.
aí sim, ok. Mas não havendo algumas situações impeditivas de acesso ao judiciário, que são pontuais, o juiz, ele não pode dizer, não, ele não é aqui, vá para o cartório, ou não, vá para a arbitragem, vá para a mediação. Ele não pode se furtar, se esquivar de analisar, de julgar qualquer processo que demande a proteção, a tutela jurisdicional sob a alegativa de lesão ou ameaça a direito. E o artigo 3º, gente, ele ainda diz o seguinte: é permitida a arbitragem na forma da lei, ou seja, o próprio CPC, ele fala desse sistema multiportas, né, trabalhando com a hipótese da arbitragem paralela ao judiciário, e também no parágrafo 2º ele diz o seguinte: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Olha o CPC estimulando os meios autocompositivos de solução de conflito, a mediação, a conciliação, né? Então o CPC, ele incentiva não só extraprocessualmente, como processualmente esses meios consensuais de solução de conflito. E o parágrafo 3º, ele diz o seguinte, gente, ó: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Foi o que eu acabei de falar. Então, vocês lembram que eu bati muito com vocês a possibilidade de se realizar tanto a mediação como a conciliação fora do processo, extraprocessualmente, ou endoprocessualmente ou judicialmente, né? A gente até estudou a audiência autocompositiva, aquela lá do 334 do CPC, né? De como é que ela ocorre, quais são as regras, quando é que ela não vai acontecer. Então, o artigo 3º, ele conversa muito bem sobre isso aí. Então, gente, o artigo 3º e o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ele consagra uma política pública nacional de soluções consensuais de conflito, que está de acordo com a Resolução 125 de 2010 do CNJ e com a Lei 13.140 de 2015, que foi a lei que a gente estudou, que fala da mediação, da conciliação. Ou seja, o estímulo, essa política pública nacional de estímulo às soluções consensuais é, na verdade, uma meta do Estado juiz, né? Passa a ser. Bom, gente, deixa eu ver se é para encerrar aqui. Para encerrar a aula de hoje, certo? A gente vai dar continuidade numa outra aula, num outro vídeo que eu vou gravar aqui para vocês e a gente vai ficar disponibilizando. Para encerrar, a gente vai falar do artigo 4º. Vamos dar uma lida, depois eu volto para explicar o que fala o artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte, do CPC: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, olha só, as partes que estão litigando, elas têm o direito de obter em prazo razoável. O que seria um prazo razoável, né? O artigo 5º também fala da duração razoável do processo, é uma norma fundamental que rege, foi inserido na Constituição pela emenda 45, que é a emenda da reforma do judiciário. Então, as partes, elas passam a ter esse direito de obter a solução pelo judiciário num tempo razoável, é a solução integral do mérito, inclusive na atividade satisfativa. Gente, vamos dividir um pouco aqui a compreensão desse artigo. Ele diz: as partes têm o direito de obter em prazo razoável, princípio da duração razoável do processo. Eu já falei aqui para vocês. A solução íntegra do mérito é o princípio da primazia da decisão de mérito, certo? Incluída a atividade satisfativa, ou seja, princípio da efetividade do processo, certo? As partes 2 e 3 que falam da solução integral do mérito, né, que é o princípio da primazia da decisão de mérito, e o princípio da satisfatividade, mesmo nos processos de execução, eles positivam 2 novos princípios, porque o primeiro, da duração razoável do processo, já existia na Constituição. E como eu falei para vocês, não precisava o CPC prever novamente para dar força normativa, para dar aplicabilidade a esse princípio. Gente, o princípio da primazia da decisão de mérito, ele visa deixar claro que a solução de mérito é prioritária àquela que não é de mérito. Professor, e o que é isso? Bom, muitos juízes, quando eles recebem um processo, pessoal, eles vão fazer um filtro. Eles vão fazer uma análise das condições da ação, a gente vai estudar mais lá na frente, dos pressupostos de validade, de existência do processo.
Ou seja, nesse momento aqui da disciplina, que a gente ainda não viu isso, eles fazem uma análise de requisitos formais. Se aquela ação ela preenche alguns requisitos para que o juiz aí sim, ultrapassar essa análise de requisitos formais, ele possa adentrar o mérito, ele possa adentrar o estudo, a análise do que o autor está pedindo, né? Se é uma busca e apreensão, se é um divórcio, se é uma cobrança de uma dívida, enfim, se é um mérito, é o assunto daquela ação que está sendo ajuizada. Pois bem, então, gente, o juiz muitas vezes ele descobre falhas, vícios e ele extingue o processo, ele encerra. E o CPC, com base nesse princípio da primazia da decisão de mérito, que se sobrepõe àquela que não é de mérito, o que ele está querendo dizer para o juiz? Juiz, quando você receber um processo para análise e encontrar algum vício que por acaso possa gerar o encerramento do processo sem que você nem analise o pedido, o mérito da ação, vamos tentar solucionar esses erros, esses vícios formais na medida do possível, né, gente? Porque existem erros graves que geram nulidades, isso a gente também vai ver aqui na nossa disciplina, que não são passíveis de convalidação, não são passíveis de correção, certo? Mas para aqueles que podem ser corrigidos através de uma emenda, através da intimação do autor, para que ele possa consertar, vamos falar assim no português bem claro, o juiz ele deve fazer isso para preservar, certo, a existência do processo, para que ele possa avançar na análise do mérito e dar uma decisão terminativa de mérito, né? Então, gente, exemplos da concretização expressa do princípio por meio das regras do CPC. O artigo 6º, que fala de uma decisão de mérito justo e efetivo, então ele frisa bem, queremos decisão de mérito. E isso tem a ver também, gente, com o acesso à justiça material, que a gente já conversou muito. Não adianta eu entrar na justiça, ter um processo para chamar de meu, ter um número de processo para chamar de meu. É preciso que eu obtenha a resposta, a proteção judicial ou jurisdicional, como queiram, que eu fui buscar quando eu ajuizei minha ação. E se o juiz ficar extinguindo o processo por erros que podem ser retificados, corrigidos, eu nunca vou obter essa minha proteção jurisdicional. Gente, no artigo 139, inciso 9 do CPC, ele diz o seguinte, que o juiz deverá sanear, certo? Deverá corrigir os eventuais vícios processuais, a fim de que o processo não seja extinto sem resolução do mérito. Que é a regra mais explícita, que concretiza, que indica para o juiz o caminho pelo qual ele deve percorrer para a aplicação desse princípio da primazia da decisão de mérito. Então, o artigo 139, inciso 9, é um claro exemplo disso, certo? Bom, a novidade com relação ao princípio da efetividade do processo é a positivação expressa através de um dispositivo normativo no CPC. Porque antes, gente, não é que o processo não precisasse ser o quê? Efetivo. Óbvio que o processo precisava ser efetivo. Mas antes não havia uma regra expressa e a gente tirava isso aí da onde? Do devido processo legal que está previsto lá na Constituição. Por isso que eu disse para vocês que o devido processo legal ele é um princípio guarda-chuva. E a gente extrai alguns princípios que estão implícitos dele, né? São desdobramentos desse princípio. Porque não há que se falar em justo processo, em devido processo legal, se esse processo não é efetivo. Então, o princípio da efetividade agora já previsto no CPC, antes ele decorria do devido processo legal previsto na Constituição, certo? O direito à